queria mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui, né, nos ajudando, nos auxiliando a explicar e fazer um pouco dessas análises e observações a respeito das informações que a gente tem até hoje, né, da Covid aqui em Santa Maria. Eu acho que vai ajudar bastante para quem está em casa também, né, poder visualizar e ter uma ideia do que esses números e aqueles infográficos refletem, né, de fato. A gente tem acompanhado, né, e divulgado no nosso site também essa média móvel, né, que todo mundo está dando também em outros veículos de imprensa, do número de casos aqui em Santa Maria. A gente notou que ela estava, quando a gente falou da última vez, na verdade, ela estava naquele terceiro pico, né, que a gente não sabia se ele ia se prolongar muito ou se já ia cair. E aí, no entanto, agora a gente tem visto que teve um aumento bem considerável, né, do número de casos ali. Essa curva que tendia a descer acabou subindo, né? E agora a gente não sabe, de fato, né, se ela está descendo de novo, se a gente pode considerar de que a gente já passou por esse pico ou está passando por um pico agora, nesse momento, né? O que a gente pode dizer com os números? É a média móvel desde o início, né? O professor Luiz Isso. Felipe, que faz esses gráficos para nós lá na Universidade Federal de Santa Maria, através do Observatório de Informações em Saúde. Nos explica um pouquinho aí o que é esse gráfico, professor? Bom, esse gráfico aqui, no caso, ele começa, né, desde quando teve o primeiro caso registrado em Santa Maria, né, e desde lá a gente vem discutindo de qual é a melhor forma de se projetar e mostrar para a população, né, o número de casos, né, no dia a dia. Então, quer dizer, se a gente pegar esse gráfico que está sendo projetado aí, a população parece que se dá um alívio, né? Porque a partir lá daquele número 82, lá, que é aquele pico lá, caiu tudo. Mas se tu for ver mesmo, ali são os resultados ainda que poderão vir ainda a ser, como é que se diz, Atualizados, ser infinitos? mostrado ou até mesmo, né? Porque como eu venho te dizendo, né, Dandara, eu, por exemplo, ontem recebi casos de maio, né? Então, quer dizer, esses dados, todo momento, eles estão sendo atualizados. A nossa série de histórica, ela é um pouquinho diferente da série histórica brasileira, que são estáticos. Os valores que estão ali é o acumulado estático, né? Ou Sim. seja, eles simplesmente dão o resultado, eles não corrigem. Agora, Santa Maria e Rio Grande do Sul, eles são corrigidos diariamente. Então, essa projeção que tu está vendo aqui, amanhã ela pode ser outra. Por quê? Porque não é só só o que vai sair hoje de resultados. Vai ser exatamente as notificações, os resultados diários, ou seja, daquele determinado dia. Então, Claro. se amanhã tiver 100 casos, não é 100 casos no dia. Esses 100 casos são distribuídos. Então, aquele pico que tem ali naquele 82, ali, ó, ele pode subir, tá Sim. certo? Então, tem gente que ainda pega e descarta a média móvel nos últimos 7 dias. Então, eu diria que hoje a nossa média móvel ela estaria em torno de 50, de pico, né? 59 casos por dia. E não aqueles 21 que aparece ali. E Bem ele, mais alto. 59, é exatamente aquele valorzinho da média móvel naquela coluna 82, último pico ali, tá certo? Então, é isso que a população tem que ter cautela na hora de avaliar esses picos aí, certo? Então, não Isso, quer dizer que aquele 21 ali é que a média móvel está caindo. sim. Vai aparecer mais casos nessa semana a partir do dia 31 de 8, né? Isso quer dizer o que, né, Lobato? Que aquela curva que está descendo ali, na verdade, a gente ainda não pode dizer que ela está de fato descendo, né? Exatamente. Tem que lembrar que a gente trabalha com várias informações de data, tá? Uma informação de data é quando as pessoas são notificadas e aparecem nos sistemas para vigilância. E aí a gente tem o registro disso. Uma segunda informação de data
é quando as pessoas, a gente coleta os exames das pessoas. E a terceira informação é quando a gente divulga o resultado dos exames. E o que tem acontecido é que, ultimamente, tem demorado mais o tempo entre a coleta do exame, o registro lá no sistema, e o resultado sair, está acima de 5 dias. Então, a gente tem quase uma semana de diferença, né? E isso é bastante, né? É bastante tempo. Então, a outra coisa é que a gente está constantemente revisando os dados, investigando os casos novamente, ligando para as pessoas, e a gente descobre novos casos, principalmente casos que são diagnosticados no sistema privado de saúde, porque tem mais dificuldade para a gente conseguir informação desses serviços, né? E alguns ainda acabam acumulando os casos alguns dias para mandar em conjunto, não é um fluxo contínuo, diário, como é o sistema público, né? Que todo dia a gente recebe nova informação, todo dia a gente recebe resultado novo de exame e todo dia a gente atualiza o sistema, tá? Mas como hoje a gente está trabalhando, tem muitas diferenças nisso. E hoje a gente está trabalhando com 3 laboratórios de análises, né? Voltou o laboratório da UFN, que é exclusivo para... já voltou, que é exclusivo para a UPA, que é o que faz o diagnóstico mais rápido, né? Porque ele não acumula casos, ele só atende a UPA, que é a prioridade, mas tem um limite também. Tem o laboratório da UFSM, que fez um enorme esforço nos últimos meses e pouco de absorver a demanda do município inteiro, e enquanto o equipamento da UFN estava para manutenção. E faz algumas semanas que nós começamos a enviar exames para o LACEN, novamente, na verdade, para o programa do governo estadual, que é o Testar RS. E, na verdade, não vai para Porto Alegre, vai de Porto Alegre para Fiocruz, para Rio de Janeiro fazer testes. E aí esse tem demorado mais até. Tem situações que demoram mais de uma semana. Então, se tu imagina esses tempos todos, né, de resultado, a gente tem uma pessoa que foi notificada numa semana, coletou o exame na semana seguinte e teve o resultado na outra semana. Tá? E aí muda tudo quando a gente vai divulgar. E mais o tempo de analisar essas informações e também inserir no sistema depois, né? Isso. A gente também demora um pouco de tempo, principalmente agora que está aumentando muito o número de notificações novas, né? Se tu olhas aí no gráfico, tem a gente tem várias informações, tem número de notificações, tem número de casos confirmados, né? A gente tem informação diferente segundo o dia, mas tem notado dá para notar que, assim como aumentam os casos confirmados, aumenta também o número de notificações por dia. Sim. E hoje a gente está a gente passa de 20 mil registros de notificações. Então, a gente tem um número grande de registros para gerenciar, atualizar. Por isso que tem essas diferenças. E por isso que eu não olho a última semana em termos de média. Esse aí é fundamental. Esse é a semana epidemiológica. Tá? Esse gráfico aí a gente vê, né, pelo acumulado ali, principalmente naquela última semana, que é antes do dia 31 ali, ó, é a tendência de crescimento. Ó. Por quê? Porque a partir do dia 31 até o dia 13 vai aparecer casos. Ainda não fechou, né? Não fechou. Nesse gráfico aqui, né, a gente consegue ver ali bem que foi a partir ali basicamente da segunda quinzena de julho que o número de casos começou a aumentar e não parou mais, né? Tá aumentando ali. E a tendência, a gente pode dizer que a tendência é que essa curva ainda aumente? Ou a gente está chegando no pico? O que a gente pode dizer através desses números, né? Para mim, olhando assim friamente, eu ainda acho que nós temos que esperar mais uma semana de dados acumulados. Né?
Então, eu ainda acho que nós vamos ainda até metade de setembro, a final de setembro, para ver realmente se nós chegamos no pico. Que, inclusive, isso lá em abril, maio, era o que estava sendo feito em termos de previsão. Qual era o pico da pandemia? O pico da pandemia era de agosto a setembro. Então, quer dizer, espero que a gente cumpra, né? Espero que as projeções sejam reais e a partir de setembro reduz. Eu queria considerar um outro dado, assim, eu também tenho, o pessoal que trabalha, que eu tenho uma grande proximidade, que é da geografia, tem feito algumas análises interessantes que apontam mais informações para a gente olhar esse gráfico, tá? Que é a questão da dispersão geográfica, dispersão espacial dos casos. A gente teve até algumas semanas, aí tem que olhar até melhor um detalhe, quem entra no site do observatório tem uma série de mapas que dá bem essa ideia, né? De como foi a dispersão dos casos. E mostra que a gente teve uma grande concentração na região central da cidade. Mas a região central da cidade tem uma característica, bem densamente povoada, mas não tem a maior parte da população do município. Não tem. Então, ela cresceu muito rápido, tem muitos casos, mas agora está se esgotando, parece, o número de casos ali. E a gente está começando a ir para os bairros mais distantes do centro. Nestes bairros, a gente tinha muito pouco caso até um mês atrás. E agora está aumentando o número de casos. E isso pode significar que a gente está num momento em que a doença, em que o vírus está alcançando uma população que não estava tão exposta até um mês atrás. E pode significar, por causa disso, um crescimento importante. Tá? É uma nova população. E entra aí também nesses números os surtos, esses que a gente está tendo, né, nesse último mês, pelo menos. Sim, A gente, aqui em Santa Maria, se tu compara com os outros locais, a gente tem tudo mais tarde, o que é bom, né? A gente conseguiu segurar as coisas, mas os picos de casos que aconteceram, por exemplo, em frigoríficos, foram há 2 meses em outros lugares, né? Quase 2 meses. Casos em casas de longa permanência também foram anteriores, né? A gente está chegando agora nessas situações, faz pouco tempo, né? Poucas semanas, menos da metade do tempo de lá para cá, assim. De lá para cá, eu falo dos casos que aconteceram nos outros municípios, principalmente no norte do estado, né? Noroeste do estado. Tiveram muitos casos. E a gente vê... Isso é bom? Esse fato da gente conseguir ter segurado um pouco? Sim, é bom, porque lembra que um dos objetivos que se falava muito no início da pandemia de achatar a curva é não sobrecarregar os serviços de saúde. Então, a ideia de prorrogar os casos, a gente não sabe se consegue evitar todos os casos de acontecer, né, das pessoas se contaminar. Talvez não consiga, dado o jeito que a gente escolheu fazer o isolamento. É uma questão também de uma escolha da sociedade. Sim. A gente não fez como o Yuan fez lá na China, que fez lockout mesmo, e parou tudo e conseguiram quase zerar o número de casos novos. Ou zerar durante 1 ou 2 semanas, não lembro exatamente. Aqui a gente não fez isso. Aqui a gente reduziu, fechou o comércio, reabriu, está discutindo volta à escola, que é uma coisa que eu acho que é muito complicada agora, né? Mas isso, aqui em Santa Maria, fez com que a gente retardasse todo o processo, tá? O que significa que vem menos casos e menos casos graves ao longo do tempo. Eu estou aqui no centro e o pessoal está ali. Não tem problema. Estou no trabalho aqui ainda. E aí isso significa que a gente vai ter uma ocupação de leitos, uma demanda por serviços de saúde menor ao longo de uma taxa de uso menor, mas o número absoluto numa determinada momento do tempo vai ser igual.
A Sim. diferença é entre ter 10 casos em uma semana, né? Um exemplo, ou um caso por semana, mas em 10 semanas teremos 10 casos. Sim. Né? Espaçar mais para não sobrecarregar o sistema. Isso. É isso que é a ideia. Então, eu não acredito que a gente está no pico por causa disso. Tem essas outras informações que estão ali no observatório, que estão na página da prefeitura do boletim, que mostram isso. A gente tem esses indícios que a gente está alcançando outras... ótimo. A gente está alcançando outras populações. Né? A gente não pode pensar no território... Isso. A gente não pode pensar no território da cidade como se ele fosse todo homogêneo, né? Claro que a informação das médias, vamos dizer assim, que é isso que a gente estava vendo nos gráficos anteriores, é super importante. Mas a gente poderia fazer uma média para cada bairro. Uhum. Isso. Né? Poderia, sim. Né? Exato. E ver como eles são diferentes. E como talvez a gente esteja até numa queda de casos no centro, né? Ou em Camobi, que são os 2 lugares com maior número de casos, e a gente está numa ascendência grande em outros bairros, mais distantes ali do centro. Como a gente olha na sequência de mapas. E a gente sabe que a gente conseguiu um sucesso que é retardar. A gente achatou a curva, né? Isso é verdade, que era um dos principais objetivos que se falava lá no início da pandemia. E a gente tem uma reserva de leitos que é confortável, né? Mas a gente chegou num outro momento da pandemia, e nós já tínhamos conversado sobre isso antes, e tem uma reportagem que eu sempre cito que vocês fizeram, né, no diário, sobre a questão das periferias e as dificuldades que as pessoas na periferia têm com o controle, de mais dificuldade de acesso a bens e serviços, né? Tem locais que vocês citaram que não tem água, né? Então, como fazer? Agora está chegando nesses locais. Agora a gente tem visto. E aí é outra regra, é outro mundo, né? Das disparidades e das desigualdades sociais que a gente tem no Brasil, também tem em Santa Maria. E em epidemiologia a gente diz que as pessoas são diferentes nos lugares e nos tempos. Então, são outras pessoas num outro lugar e num outro tempo da pandemia. Claro. A gente tem uma outra pandemia ali. Né? Exato. Como se agora os bairros fossem as cidades em volta, né? Isso, é uma boa... É um bom comparativo, né? Bom porque comparativo. Se tu pegar, por exemplo, cidades aqui de volta de Santa Maria, é 1 caso, 2 casos. Sim. Né? Recém está chegando lá. E aí, como é que chega lá? Eles vêm nos grandes centros. Né? São Pedro, por exemplo, tem 1 caso. E aí, de onde é que veio esse caso? Foi uma pessoa que foi daqui para lá ou de lá para cá e veio e levou o vírus. Exato. Então, quer dizer, eu acho que não só a população de Santa Maria tem que estar a par, principalmente da periferia, mas quem vem a Santa Maria também tem que saber que tem que vir com máscara, tem que se proteger com álcool gel, evitar o contato de superfícies de transmissão, né? Então, as pessoas têm que estar preparadas, porque se tu vem lá do interior fazer vem aqui às vezes comprar um medicamento, fazer um exame, tu acaba né? levando o Covid para o teu bairro ou lá para tua região, né? Não, às vezes é do interior do município pequeno, né? Em resumo, a gente poderia dizer que esse momento que a gente passa agora, com este acréscimo, com esses números de casos novos por dia que a gente está tendo, ele é preocupante, acende um alerta? Como que a gente pode resumir esse fato? A sorte que nós estamos crescendo no número de casos e essas pessoas que estão sendo notificadas não estão ocupando leitos. Essa é a nossa grande vantagem do pico agora. Né? Se a gente fosse fazer uma proporção, né, lá do início, ou lá do meio, onde começou a aparecer mais óbitos, né, hoje nós estaria... E mais uma sorte nossa, que o inverno está acabando. Nós passamos muito bem o inverno, né, Lobato? O inverno foi espetacular para nós.
Por quê? Porque a gente se reteve em função do frio e a gente não se contaminou em alto grau, né? Então, isso foi uma boa também, né? Então, Claro. nesse sentido aí, a gente foi muito vitorioso, né? Essa é, pelo menos, a minha visão, né? Que estou ali com os números todos os dias, né? Apesar de que Exatamente. agora tem aparecido bastante óbitos, né? Esse mês aí, eu acho que foi uns 4 ou 5 óbitos, né? Que estava meio que parado, né? De aparecer óbitos. É verdade. Isso mostra, os óbitos são como ponta de iceberg, né? Eles mostram o evento mais grave. Então, para cada óbito, a gente tem centenas ou um milhar de pessoas, né? 1.000 pessoas que estão contaminadas e tiveram sintomas leves, moderados, algumas sintomas graves, mas sobreviveram, né? E então, quando aumenta os óbitos, é o momento de ficar preocupado, sim, né? Que significa que tem muito mais gente se contaminando. E é sempre assim. Algumas pessoas argumentam, e até eu vi algumas postagens, mas as pessoas que morreram eram pessoas que tinham doenças graves e que já estavam muito debilitadas, algumas com câncer, outras, né, estavam em estado terminal. Sim, é verdade. E elas são as pessoas que são mais vulneráveis e morrem mais facilmente, infelizmente.